Meirelles. Olha, é um projeto que foi usado pelo presidente da Câmara para pressionar de alguma forma o governo federal, acabou levantando mais uma vez um debate que estava mais ou menos tranquilizado, digamos assim, no país, principalmente envolvendo decisões já tomadas pela Suprema Corte brasileira, pelo Supremo Tribunal Federal. Estou me referindo ao projeto aprovado a toque de caixa, né, na Câmara, numa comissão da Câmara e tudo mais, referente à possibilidade de punição de mulheres que realizarem o procedimento do aborto. Ninguém é a favor do aborto, né? Mas todo mundo ou boa parte da população é favorável que a mulher tenha o direito de escolher se pode realizar o procedimento ou não, dependendo das circunstâncias. O Renato está com a gente hoje para falar sobre uma pesquisa recém-lançada sobre esse tema, que mostra um cenário que é um pouco diferente do que muita gente que quer banir o aborto de qualquer jeito no nosso país pensa. Renato, bom dia para você. Bom dia, Barão. Bom dia, Roberta. Bom dia a todo mundo que nos segue aqui no Station. Vamos lá, essa pesquisa foi realizada pelo Datafolha. O Datafolha é um dos mais tradicionais institutos de pesquisa no país. E ele procurou abordar as opiniões da população brasileira sobre o aborto, mas dando um passo além do senso comum, né? É muito fácil perguntar se a pessoa é a favor ou contra o aborto, e você muito bem disse, Barão, ninguém é a favor do aborto por si só, né? O aborto acontece, ou a necessidade de interrupção da gravidez acontece de acordo com situações específicas, contextos específicos, e é isso que o Datafolha procurou aferir nessa pesquisa com a opinião pública brasileira, né? Foram ouvidas aí 2.000 pessoas em mais de 115 municípios de todo o Brasil. E a primeira pergunta que ele coloca será se os brasileiros tomaram conhecimento aí sobre esse projeto que foi aprovado a toque de caixa, né, na Câmara dos Deputados, e um pouco mais da metade tomou conhecimento desse projeto. Agora vamos aos resultados. 38% dos brasileiros são a favor de proibir o aborto em qualquer situação. Ou seja, nós temos aí 4 de cada 10 brasileiros que acham que aconteça o que acontecer, a gravidez não pode ser interrompida. Só que esse número significa, na prática, que um contingente grande de pessoas, a maioria absoluta dos brasileiros, defende um posicionamento menos rigoroso com relação ao interrompimento da gravidez. 34% defendem que o aborto continue permitido nas situações que atualmente são previstas em lei. Vamos lembrar o ouvinte, é a situação em que a mãe corre risco de vida, onde o feto é anencéfalo, portanto não tem chance de sobreviver após o nascimento, e em casos de estupro. São brasileiros que, por exemplo, na situação de uma criança ser engravidada após um estupro, não tentem obrigar essa criança a ser mãe e fazer do estuprador um pai dessa criança. Então, 34% defendem que o aborto continue permitido nas situações hoje previstas em lei. 17% acham que deveriam ter outras situações que permitissem o aborto. 7% são favoráveis ao aborto em qualquer situação e, portanto, 1% não deram outras respostas ou não quiseram opinar sobre esse resultado. E a gente tem um outro recorte também, Renato, falando sobre os evangélicos, onde também nesse grupo é minoritária a posição de proibição do aborto e de aceitação, inclusive, nos casos que já estão previstos atualmente. Esse é um dado muito interessante, porque esse grupo, majoritariamente contrário a qualquer tipo de interrupção da gravidez, mesmo se uma criança foi violentada, mesmo que uma criança seja anencéfala, obrigando a mãe a passar 9 meses com um filho que ela sabe que não nascerá com vida dentro do seu ventre, ou mesmo que a mãe corra risco
de risco de morte através da gravidez, eles tendem a colocar isso como se fosse um posicionamento cristão. Como se todos os evangélicos tivessem, Roberta, uma visão única sobre o que é preservar a vida. Nós sabemos que boa parte dos evangélicos, em especial os evangélicos de periferia, conhecem alguém na sua família, algum vizinho, algum parente ou amigo próximo, que tiveram que interromper a gravidez por uma dessas 3 razões. E imaginar que uma dessas pessoas que são próximas poderiam ser presas porque optaram em interromper uma gravidez fruta de um estupro, por exemplo, não parece ser um pensamento cristão. Então você tem uma parte considerável dos evangélicos, diria até a maioria dos evangélicos, que também concordam que há casos e casos que se pode avaliar a interrupção das gravidez, mais um dado da pesquisa do Datafolha que quebra consenso comum que as redes sociais tentam impor sobre esse debate, sobre esse projeto de lei que a extrema-direita oportunista tentou aprovar a toque de caixa na Câmara dos Deputados. Errou muito, né? Quem tentou aprovar esse tipo de projeto, criminalizando, por exemplo, uma criança que for vítima de um estupro. É um negócio que não faz o menor sentido em nenhum lugar do mundo, né? E essa pesquisa mostra justamente isso, ou seja, corrobora que mesmo pessoas que são contrárias por qualquer tipo de religião, ideologia, sei lá entendem que em algumas circunstâncias, em alguns casos, o procedimento se faz necessário, né? Não é uma situação como existe em muitos estados americanos, em que a mulher pode fazer isso a hora que ela bem entender, ela não tem que pedir nem para médico, ela chega na farmácia, compra ali uma pílula abortiva e toma, né? Aliás, mais 70% dos casos de abortos aqui nos Estados Unidos são feitos dessa forma, às vezes com prescrição, às vezes sem prescrição. Por outro lado, por aqui também passou por essa onda que a gente está acompanhando no Brasil, e aí muitos estados simplesmente estão restringindo, ou mesmo proibindo, e aí quem tem interesse em realizar o procedimento tem que viajar para o estado vizinho. Enfim, Renato, é uma discussão que a gente vai continuar observando, mas desse projeto é uma violência, é um crime o que a gente viu na Câmara. Renato, Barão, um crime pode falar, em que 57% dos evangélicos são contra que sejam cometidos. E os estados que não estão cumprindo a lei devem ser responsabilizados. Os secretários estaduais de saúde, os secretários municipais de saúde, que orientam seus médicos a não cumprirem a lei, devem ser responsabilizados criminalmente por isso. É isso que numa democracia e no Estado democrático de direito se exige, o cumprimento da lei. Renato, sempre bom tê-lo aqui com a gente na Band News FM. A gente volta a conversar na próxima semana. Um grande abraço, Renato. Obrigado. Um abração e até a próxima. Até mais, gente.